live. Então tá. Boa tarde, pessoal. Aqui é o Christian da Kinetec. Mais uma live. Hoje uma super live com um super convidado, o Leonardo Tartaruga, professor aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Teremos uma live muito bacana. Depois o Guilherme apresenta o currículo do Leonardo, que Isso aí. como é que é? Extenso? Olha, é grande, eu tive que resumir. Eu tive que dar uma resumida aqui. Ok. Quem não conhece ainda o Leonardo vai se surpreender hoje, porque a temática é uma temática fantástica. Se trata muito pouco, estávamos conversando antes mesmo, né? A questão de energia e como a biomecânica possa depois ser aproveitada nesse aspecto de energia, que depois dali a gente entra mais na parte de condicionamento, de preparação, né? Então, o Leonardo estuda muito esta questão energética dentro da locomoção, né? Há muitos anos. Quantos anos é que tu pesquisa, Leonardo? Esse assunto, uns 15 anos. 15 anos, né? Depois ali a gente vai estudar um pouquinho mais. Só para lembrar da nossa semana da biomecânica, está tendo um sucesso inacreditável, Parabéns, Guilherme, para o material que tu preparou para o pessoal. Parabéns a todos nós. Realmente parabenizando, né? Uhum. Então, hoje teve o último vídeo. Que não acessou, entra lá no link para ver o vídeo. Os vídeos estão liberados até domingo. Domingo encerramos a nossa semana da biomecânica, e na segunda-feira abriremos inscrições para a turma do curso online de biomecânica do esporte saltos verticais. Vai ter uma surpresa para os primeiros inscritos. Fiquem ligados na segunda, na abertura da turma, tá? Então, eu acho que era isso, né, Dani? Tenho que passar mais um recado. Isso, por enquanto. Por enquanto é isso aí. Por enquanto é isso aí. Deixa eu então entrar na temática de hoje, que é uma temática fantástica. Boa live para todo mundo. Obrigado, Cristiano. Obrigado. Dani, antes de começar, só eu queria confirmar contigo se o Instagram está funcionando corretamente. Pede pro pessoal comentar, por favor. Pessoal, comenta se estão conseguindo assistir aí, porque eu tô tendo... Acessar? Aqui eu não tô conseguindo acessar. Tô tendo dificuldade para acessar, gente. Só vamos dar uma verificada aqui no online para todas as redes funcionarem, tá, pessoal? Porque, enfim, vocês não veem, mas a gente tem uma série de câmeras aqui nos filmando simultaneamente. Então, para garantir que todas funcionem, eu tô sempre olhando elas. Vê se tá funcionando aí. Desculpa, Tartaruga. Imagina. Instagram. Eu deveria pedir para os bolsistas lá. Aqui estamos ao vivo. Estamos ao vivo? Entramos de novo no Instagram. Agora sim, maravilha. Entrei aqui, Agora né? foi? Tá. Entrei aqui. Agora foi. Tá? Muito bem, muito bem. Agora o pessoal tá aparecendo aqui. Deixa eu ver aqui o feedback. Vem um pouquinho mais pra cá, pro meu lado aqui. Aí, pronto. Agora estamos aparecendo. Bom, pessoal, bem-vindos. Então, o Christian comentou aqui sobre a Semana da Biomecânica. Fiquem ligados aí nos e-mails da Dani, do Christian. Já estamos no terceiro vídeo, Dani? Terceiro vídeo. Terceiro vídeo, então, vários comentários. Comentem vocês também ali. O que vocês estão achando? A gente está tentando popularizar um pouco a biomecânica. Tá criando ferramentas para facilitar o acesso, alguns cálculos interessantes, inclusive na área de energética, com vídeos de câmera, enfim. Facilitando um pouco a vida do pessoal. Gente, estou muito feliz aqui em trazer o Leonardo Tartaruga. Ele foi meu professor na graduação, no mestrado e no doutorado. Tá? A formação dele original é em Educação Física. Ele é doutor em Ciências do Movimento Humano. Ele é pós-doutor em Fisiomecânica pela Universidade de Milão. Ele é professor permanente do programa de pós-graduação aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, produzindo conhecimento constantemente, aí uma das nossas referências. Ele é orientador da Elren e do Rodrigo, que já são dois alunos deles aí, doutores, né? Que nós entrevistamos, que já tem aqui, já disponibilizaram e compartilharam o conhecimento deles um pouco com vocês. Ele já tem quase uma centena de artigos publicados, já orientou uma dezena de mestrados e doutorados, então aqui eu dei uma resumidinha. E ele é, hoje, vamos chamar de líder, né? O coordenador do grupo Locomotion, que estuda principalmente a energética e alguns mecanismos minimizadores
do gasto energético no esporte, na locomoção, no movimento humano como um todo. Tarta, obrigado pela presença. Se quiser deixar um recado aí para o pessoal, Claro, antes de começar. Não, primeiramente, agradecer o convite, Guilherme, Christian e os colegas. Bom, é uma honra estar aqui. Esse convite veio há algum tempo e eu fiz o meu pedido de desculpas, eu registro aqui também, devido à agenda a gente não conseguiu antes, mas eu queria era reforçar realmente esse movimento que vocês têm feito, assim, desde que eu conheci o Christian, quando veio da Itália, com o nosso perfil, assim, eu acho que de atraso entre o pesquisador e o praticante, né? Eu acho que o Christian vem fazendo um trabalho muito bonito e contigo também, acho que conseguiram entender assim, um movimento que é internacional, que é muito forte, da divulgação científica e do impacto social da pesquisa, né, que vocês têm contribuído muito, então são parceiros assim, que a gente tem que agradecer, né, e nos faz acho que o pessoal entender melhor o que a gente faz lá dentro do laboratório, resumindo. Importante contextualizar também que o Tartaruga ele é professor hoje numa universidade federal, que é uma das que mais produz conhecimento no Brasil, né? E na América Latina. Então, acho que isso dá sinal da gente contextualizar um pouquinho a situação que nós estamos, né? Nesse momento é bem importante. Né? Acho que sim. Mas, gente, eu estou muito feliz do Tarta estar aqui. E, Tarta, assim, a gente normalmente começa as perguntas já direto ao assunto, né? A gente conversou um pouquinho sobre a questão de mecanismos, de energética, já com a Elren um pouquinho, com o Rodrigo, e a gente foi aprendendo um pouquinho mais. Mas agora vamos ouvir da raiz, da fonte, né? O que são, afinal, os mecanismos minimizadores do gasto energético durante a locomoção humana? O que é esse tema assim, que o teu grupo estuda, essa área de atuação e pesquisa? Não, muito bem, é a raiz, mas certamente o Rodrigo e a Elren hoje, acho que é maior alegria de um pesquisador é poder formar gente que vai mais além, né, e os dois têm feito isso no seu campo, né, a Elren na parte da caminhada e o Rodrigo na corrida, realmente são imbatíveis, assim, estava comentando com o Christian, o perfil de treinador do Rodrigo, aliado a esse nível de produção internacional que ele fez, está muito legal, e a Elren nesse caminho também, né, que me deixa muito feliz, assim, né? Então eu vou tentar emparelhar com eles, ao menos me aproximar. Mas a ideia dos mecanismos minimizadores é a linha central do grupo, né? A gente procura tentar entender quais estratégias baseadas no nosso design do corpo, no modo que nós somos, né? Nós conseguimos atenuar o gasto energético para uma tarefa fundamental que é evolutiva, que é se deslocar no espaço, né? Os dois mecanismos, eles são ligados, então, a essa questão do design, né? Essa forma de caminhar através de pernas, né? Que nos traz esses dois modelos importantes que são fundamentais na área da física, com aplicações na termodinâmica, por exemplo, que é o modelo pendular na caminhada e o modelo elástico na corrida, que a Elren e o Rodrigo, eu sei que falaram bastante disso, mas essa é a linha central do grupo que tem esse vínculo também evolucionista ou evolutivo, né? Ele tem esse olhar também sobre para o profissional de saúde, né? Ou então o fisioterapeuta, o professor de educação física, quem vai trabalhar com locomoção, ele compreender também esses aspectos da biologia mais geral, mais de raiz mesmo, que são fundamentais. Acho que o grupo tem feito um pouco isso, ir atrás de algumas ideias um pouco antigas, né, que são dos meus professores lá, foram minhas referências no doutorado, onde eu fiz esse movimento, que é o professor Minetti e o professor Cavanha, em Milão, abordando a temática por aí, e tentando entender como atenuar o gasto energético para essas tarefas, com aplicações no campo da saúde. Nós temos tentado fazer esse esforço de aplicações, né, de sair dessas mensagens básicas, do reino animal, né, com várias teorias que são muito fortes no reino animal, mas tentando entender no detalhe, nas variações da espécie, ou da espécie, né, Homo sapiens, ser humano, com aplicações na saúde e desempenho. Resumindo, essa é a linha norteadora do grupo hoje, né. Muito bacana. E eu lembro que tu mencionava muito nas aulas, né, e em vários trabalhos, que existe uma relação da evolução da nossa espécie com esses mecanismos. Que tipo de relação que a gente pode tentar construir sob uma ótica evolucionista desses mecanismos? Realmente, é fundamental. O modo que nós nos locomovemos é um resultado de um processo evolutivo de milhares, milhões de anos, né?
que a gente chama de pressões evolutivas, onde uma pressão evolutiva foi muito importante para nós, que é o caminhar, por exemplo. Essa foi fundamental. A estratégia de postura ereta nossa, né, que é um tanto bizarra na natureza, poucos animais o fazem, nos permitiu mudar nichos ecológicos, nos deslocar, né, e resumindo, ocupar os continentes por aí, e fazer um pouco de confusão, onde a gente chega também, com um gasto de energia bem menor do que animais parecidos com a mesma massa corporal, nossos primos, né, primatas também. Né, então, foi uma estratégia importante. Essa postura ereta permitiu, por exemplo, a gente caminhar com um mecanismo pendular, minimizando até 60%, 70% do gasto energético. Além disso, secundariamente, que é muito importante também, a tarefa de correr, né? Nós temos um perfil de custo energético para nos locomover através da corrida um tanto estranho para a natureza. A maioria dos animais se locomovem com gasto de energia, que a gente vai chamar isso de um formato em U, que significa que existe uma velocidade lá que é ótima da corrida. No ser humano é um pouco estranho, é uma linha reta e é parecido com alguns outros animais, por exemplo, o canguru, que é um verdadeiro paradoxo, que além de ser uma linha reta, ele tem um paradoxo energético de ser uma linha caindo, que significa, na prática, que o canguru, quando aumenta a sua velocidade, gasta menos energia por metro percorrido. É um tanto estranho, mas isso está confirmado até por dados experimentais, mostrando que as velocidades de mudança, de cruzeiro, que a gente chama, né, são feitas a alta velocidades com o canguru. Conosco, não somos tão elásticos assim, mas somos bons animais elásticos, na média do reino animal. E isso foi importante para a caça, por exemplo. Né? O controle visual, no último Congresso Mundial de Biomecânica, o professor Joseph Hamel mostrou de novo um outro estudo mostrando esse controle visual na corrida, que é extremamente importante para aquele processo de caça, que hoje não é importante para nós, vamos dizer a verdade, mas que é importante entender que nós somos desse jeito por uma razão, por uma questão evolutiva, que nos fez permitir, por exemplo, a corrida de resistência, que a gente chama, o endurance. Né? E tudo isso ligado a esse mecanismo minimizador. Isso aí tem aplicações importantes, mas a gente aplica, claro, mais no campo hoje esportivo. Tenta entender como esse fator, esse mecanismo elástico, ele ajuda a explicar o desempenho de corredores. E é hoje uma das hipóteses, por exemplo, para a quebra do recorde, que é o ponto hoje dos hot topics, que a gente chama da ciência do esporte, que é a quebra do recorde da maratona das 2 horas, com ele, o Kipchoge, né? Que é também sobre essa estratégia da economia, por uma massa corporal muito menor e fazendo estratégias de redução desse gasto de energia, pela questão do vento, o draft, né? Que é a barreira do vento, aumentar a economia dele e dessa forma tentar quebrar o recorde. Mas esse é um assunto talvez para depois a gente tiver tempo, né? Mas é já uma aplicação assim desse uso da economia aí. Interessante. Interessante que o Tarta traz sempre relações que sempre tentam trazer, assim, na fala dele, né, o ponto de vista mecânico auxiliado, né, pelo ponto de vista energético e fisiológico. Então, assim, o grupo dele tem esse esforço que é de tentar juntar aspectos mecânicos com aspectos energéticos que têm relação direta com a fisiologia. É uma conversa entre duas ciências que não é muito comum nesse meio científico aí que a gente vive hoje. Então, acho que é uma iniciativa também bacana de construção de conhecimento sobre diferentes óticas. Acho que indo nessa direção, Tarta, a gente tentar visualizar o corpo humano como uma máquina, né? De tentar construir esse modelo, essa simplificação dele como uma máquina, né? Tentando buscar sempre a maior eficiência. Nos fala um pouquinho sobre isso, como é que é essa visão assim, que aparece tanto. Eu fui fazer essa revisão dos teus trabalhos, né? Isso é bastante recorrente nas citações, nas introduções, principalmente, dos trabalhos. Ótima pergunta, Guilherme, obrigado. O que é um eixo condutor do grupo também é uma organização, é o conceito da eficiência, né? Então ela está ligada a tudo aquilo que a gente comentou sobre esse processo evolutivo, que tem aplicações sobre a funcionalidade extremamente importantes para o processo de envelhecimento também, que a Auren comentou muito na outra live, né? Tem aplicações muito importantes para a forma que nós nos locomovemos, né?
E essa relação da eficiência, ela tem uma divisão, que eu brinco que às vezes os meus colegas das humanidades não gostam muito, mas a gente sabe que o ser humano é um ser extremamente complexo, mas do ponto de vista biodinâmico, vamos chamar assim, existe uma grande simplificação que tu comentaste que é muito interessante, que também eu acho que é uma mensagem que o grupo dá, porque muitas vezes o aluno gosta da fisiologia e vai estudar lá os processos celulares, moleculares, ou outro que gosta da biomecânica e vai estudar as forças, e às vezes no meio do caminho fica essa distância aí para o mundo funcional, né? E a gente vai ver que com as ferramentas da fisiologia e da biomecânica a gente consegue ter dados bem interessantes sobre essa funcionalidade da locomoção. E aí o raciocínio que a gente traz a partir da eficiência geral do ser humano, que estaria ligado ao quanto de energia metabólica que eu consigo utilizar para transformar em energia mecânica para a tarefa da locomoção, ela é dividida em duas partes, que tu comentaste, né? Uma máquina e um motor, né? O que seria isso? De um ponto de eu teria assim, seguindo o fluxo de energia na nossa linha de produção, a gente vai estudar lá em fisiologia que nós temos os processos de ressíntese de ATP para a gente ter o ATP pronto, né, que é a nossa unidade lá de energia para fazer o movimento ao nível muscular. A gente aprende isso lá na aula de fisiologia do exercício. Bom, nesse processo, o fim do processo é a geração do trabalho mecânico, né, ao nível da fibra muscular, que depois isso vai ser transmitido para o mundo externo, né? Bom, essa eficiência muscular, ela é parte da eficiência total. E é aí que vem a questão. Muitas vezes nós aprendemos lá que essa eficiência geral é ligada só àquilo muscular, porque a gente aprendeu em fisiologia. Mas no mundo real não é assim. Quando o treinador vai para a pista e vai ter que ver uma ideia de eficiência sobre isso, ele não vai poder ficar apenas com o motor, né? E aí vem a analogia a um carro, né? Seria o pistão lá transformando a energia química numa energia mecânica, né? Bom, isso não resolve o problema do carro. O carro vai ter todo o processamento também dessa energia, ela se deslocando para algum lugar, e ela tem que ir para o ambiente, ela tem que ir para as rodas, em última análise, né? Tem que ser transmitida. E aí vem a transmissão do sistema. E aí vem um papel muito importante da biomecânica, não apenas ali, né, porque a gente sabe que ela atua também ao nível celular, tem muita pesquisa sobre isso, mas a biomecânica mais tradicional que a gente estudou, como colega, né, inclusive fomos colegas de grupo, eu esqueci de dizer isso também, sob orientação do professor Jefferson, o que a gente via também? Tem todo esse sistema de transmissão que o carro tem, nós temos também, né, que é um grande problema básico nosso, que é transmitir aquela energia que é geralmente ligada a um problema em série da fibra muscular, para um problema mínimo, que é o meio do caminho ainda, que é a geração de tórax. A partir desse processo, eu vou ter que produzir força, trabalho mecânico nos feixes musculares, transmitir isso para tendões ligados a ossos que vão gerar tórax, né? E durante esse processo, obviamente, vai ter perdas de energia. Nós vamos ter contrações, vamos ter atividade muscular de músculos antagonistas que vão ajudar a manter a estabilidade da articulação, que isso não gera trabalho direto, então é energia, entre aspas, perdida, mas por uma certa função. E toda essa problemática, que não termina no torque, mas termina na força, no trabalho e energia mecânica externa ao ambiente, que é o que eu faço durante a corrida, a marcha, nas forças de reação do solo, por exemplo, na natação também para vencer a resistência da água, etc. Tudo isso vai estar ligado ao problema da eficiência de transmissão, que vai da fibra para o ambiente externo, que a gente tem que tentar contabilizar e é o esforço da comunidade científica de fazer isso. Isso nós fazemos no grupo. Tentamos entender esses mecanismos minimizadores e como eles influenciam esses processos da máquina e do motor, digamos assim, resumindo. Claro. E eu acho que ter essa visão para o profissional da saúde, ela é interessante também. Porque ela vai também, assim, num fluxo contrário ao processo que a gente tem muitas vezes de formação, que é baseado muito no detalhe, né, uma formação especializada, né, que é fundamental, né, acho que ela é o caminho forte que a gente tem hoje, de entender a biomecânica nas forças do joelho, mas em mais detalhes nas transmissões dessas forças, etc. Mas a gente tem que entender também que todas essas transmissões vão resultar num produto, que é do organismo, né. E aí vem a ideia da fisiologia integrativa ou biomecânica integrativa, esse caminho intermediário que a gente fica. Que daí surge um termo que tem a alcunha do professor Minetti, não é de minha autoria, é do professor Alberto Minetti de Milão, que dá o nome para o laboratório dele,
que é de fisiomecânica da locomoção, né? Então seria essa área que vai contemplar as duas, né? Sim. Muito bacana. E daí no final a gente tem o resultado dos quilômetros por litro que o carro executa, né? Exatamente. Bom, tudo certo aí? Pessoal interagindo, Certo, Dani? temos bastante comentários aqui, temos uma pergunta também, deixa eu só ler o comentário aqui para vocês aqui. O Anselmo Melo comentou, que presente de final de semana, hein? Valeu por disponibilizar tanto conteúdo vital assim. Olha só, muito Rafa bacana. Santos também, excelente passar os conhecimentos. Aqui no Instagram falando que o pessoal da Bahia está nos assistindo. Opa, Bahia! Aí temos uma pergunta também, não sei se... Vamos começando devagarinho, trazendo umas perguntas aqui, depois a gente acumula para Então o aqui final. o Marcos Barreto perguntou, isso tem relação direta com o muscle slack? Muscle slack, Uma ótima pergunta. né? Que é aquele comprimento inicial do músculo, a tensão inicial do músculo. Tem. Esse problema, ontem na disciplina de treinamento físico nós estávamos falando disso, por exemplo, de uma avaliação que avalia em parte também esse problema aí desse slack, muscle, mas até usava outro termo, né, que a gente usava muito em biomecânica, e o professor Jefferson durante anos trabalhou com isso, que era o atraso eletromecânico, que tem a ver também com esses processos, né, que é da geração de força, está correto, Marcos, é super aplicado à eficiência de transmissão, resumindo. Então tu vai aplicar uma força ao nível muscular, tu vai ter a decisão do sistema nervoso central para fazer a contração, vai ter todo o processo bioquímico, vai gerar a tensão, vai ter o encurtamento ou alongamento dessa fibra, vai ter a contração, mas dessa produção de força até mandar essa energia para fora, tu vai ter atrasos, e um deles é desses processos mesmo. Se as estruturas são mais complacentes, essa transmissão de força não vai ser tão boa. Uma forma de avaliar isso é pela taxa de desenvolvimento de força. Então avalia o quanto reativo é esse sujeito nesse processo, né, da produção de força ao nível muscular para o ambiente, digamos assim. Então tem muito a ver, sim, a gente consegue avaliar, mas claro, com mais dificuldade para saber onde, o local, mas a gente consegue ver produtos, né, se essa transmissão, se essa reatividade é mais lenta, isso vai ter aplicações numa saída do atletismo, nas mudanças de direção dos esportes, que está cada vez mais forte, todos os estudos com treinamento de alta intensidade, tem muito essa questão biomecânica da mudança de direção, né? Sim. E vai atuar sobre isso também, né? E mais rígido, mais estável, as articulações, menor vai ser esse problema aí do slack, mas também pode acontecer com doença muscular, inclusive, né? A rabdomiólise atua também sobre isso, que é um outro problema que atua um campo bem diverso desse do esporte, mas com militares que caminham durante muitas horas, né? Sim. Eles também perdem em questões de rigidez que vão afetar também essa ligação aí músculo-tendínea, por exemplo. Tem algumas modalidades hoje que estão trazendo a questão da rabdomiólise também, de tão intensas que são. Mas agora me surgiu uma dúvida, de curiosidade mesmo, Tarta. Ele trouxe a pergunta do muscle slack e... Tu acredita que a gente pode trazer essa questão da taxa de produção de força ao observar, por exemplo, a taxa de variação da força de reação do solo ou da aceleração do centro de massa durante um salto, por exemplo, ou durante uma saída? É possível eu inferir assim, que a taxa com que aquele valor subiu poderia ter algum tipo de relação com esses aspectos? Não, é um pouco complicado dizer isso, sim. Tá? Porque realmente o resultado daquela taxa, que é aquela inclinação da força nos primeiros milissegundos lá do contato com o pé no solo durante um salto, uma corrida, né? Que é aquela curva, aquela inclinação inicial, ela é o resultado de todo um processo, é todo um organismo que tem um impacto lá que vai atuar. Agora, o que acontece? É necessário, que eu diria, ter mais estudos para tentar avaliar de forma mais detalhada essa informação, para ver se o problema é uma informação final, né? Mas não desconsiderar aquela, porque o resultado final é importante, e isso vai atuar. O Rodrigo mostrou na live dele, por exemplo, que esse tempo de produção de força ali, de frenagem, que está ligada a essa taxa de aplicação de força, ela é fundamental para mostrar a reatividade. A pessoa é mais elástica, que é o que os treinadores percebem quando são erros grosseiros, né? Mas quando é muito grosseiro, o problema é esse, né? Quando não é mais grosseiro, fino, a gente precisa de uma ferramenta, a gente precisa de um vídeo, de um sistema que possa captar isso. E a gente viu que tem certos tempos de produção de frenagem e propulsão que, otimizados, eles vão indicar uma melhor elasticidade.
Isso pode ter relação com o Slack também, Uhum. mas não só apenas. Não né? só apenas, mas Não apenas. é um indicativo É de um elasticidade. indicativo de elasticidade, mas para se avaliar isso é necessário ainda aí testes ligados, por exemplo, a uma rigidez articular por técnicas de dinâmica inversa e mais além, até modelo musculoesquelético mais complexo, que aí é a tua área, que tem mais capacidade para responder, mas coisas mais aliadas. Mas de qualquer forma, o que eu digo sempre é assim, que às vezes a pessoa vai para o detalhe e esquece do todo. Aquela avaliação geral, ela é fundamental, porque no fim das contas tu tem que ter reatividade, tu tem que ter um organismo elástico ali atuando. Né? Para ter um bom desempenho. Dentre todos os aspectos assim que o Tarta apresenta na literatura dele, é muito interessante, se vocês abrirem o Lattes do professor, que eles se investem muito nessa questão de tentar achar elementos que possam contribuir para o entendimento desse gasto energético do nosso organismo, né? E tem um trabalho dele assim que me chama muita atenção, até hoje eu uso como referência aí, apresentei nos materiais da Kinetec, também uso como referência, que foi um trabalho da Elren, já publicado há algum tempo, aonde ele faz uma abordagem do gasto energético dependente da velocidade de locomoção, né? E como o tamanho do segmento pode influenciar na minha velocidade dita ótima, né? A partir desse modelo que tenta explicar o organismo como uma máquina. Explica um pouco pra gente como que funciona esse sistema onde um tamanho de membro pode representar uma velocidade ótima e que essa velocidade ótima é aquela em que a gente gasta menos energia. É bem interessante a questão, porque eu acho que é um dos exemplos que o grupo fez até agora com mais impacto no mundo prático. Eu acho que o mundo da corrida, a gente está usando o modelo elástico de uma maneira aprofundada, muito rica, mas a gente tem que fazer os passos ainda de transformar isso em sistemas de avaliação de baixo custo, e está na mira mesmo do grupo nos próximos anos. Agora a caminhada está um pouco na frente, com os trabalhos da Elren, da Natália Gomenyuka, que hoje é professora na Argentina, minha doutoranda, e toda a linha ali de trabalho na caminhada. Hoje está a Ana Paula Zanardi, está trabalhando com isso, a Valéria. Nós desenvolvemos o que? Interpretar aquele modelo pendular para entender o gasto de energia. Então vamos lembrar desses dados que tu colocaste, né? Sim. Tem uma coisa interessante. Uma coisa que eu pergunto muito para fisiologista quando eu dou a minha disciplina no mestrado, né? Quando eu tenho uma tarefa de caminhar até uma certa distância, é sempre na mesma distância, a mesma trajetória. Qual é a velocidade que eu faço que eu gasto menos energia para resolver essa tarefa? Pergunta é essa. E muitas vezes o fisiologista pode dizer assim, é a menor velocidade, porque ali eu vou usar sistemas oxidativos que são mais eficientes do ponto de vista muscular e tal, que tem razão nisso, mas não é verdade no resultado. A velocidade ótima, onde eu gasto menos energia para essa tarefa, é uma velocidade intermediária. E ela está associada a um atributo comportamental muito básico que é extremamente usado nos hospitais, e por isso que esse modelo tem entrado muito forte com os colegas do Hospital de Clínicas, lá onde eu sou professor credenciado no programa de pós-graduação em pneumologia, que é o seguinte, quando tu pede para o sujeito, caminhe na sua velocidade mais confortável, você se sente melhor, ou do dia a dia, ele acerta por uma questão evolutiva naquela velocidade, a menos que ele tenha uma patologia, que aí entra as doenças pulmonares, e a gente tem aplicado em várias, né? Osteoarticulares, em amputados, AVC e Parkinson, né? Bom, o que acontece? Então, é um formato em U, esse custo de energia em função da velocidade. Essa velocidade ótima, onde eu vou gastar menos energia, que eu escolho naturalmente, é perto de 4, 5 km por hora. Contextualizando, o U esse seria aonde em baixas velocidades, né? Só para contextualizar o pessoal aqui, eu gasto muita energia, mas se eu estou em altas velocidades eu também vou gastar muita energia. Gastar mais energia. E o vale desse U seria onde eu gasto menos energia uma para velocidade intermediária, que vai ser em torno de 4, 5 km por hora, mas tem uma variação que é um pouco maior do que isso. Isso aí é o campo intermediário. Tá. Ela é dependente do tamanho, que aí entra isso que tu comentaste, né? Ela é dependente do tamanho. E aí vem a questão, nos anos 70, 80, nos estudos da biologia experimental, com dois autores que são muito importantes, que é o professor Alexander, do ponto de vista de modelagem mais teórica, e o professor Cavanha, do ponto de vista experimental, eles observaram que o corpo, idealizado como um sistema pendular,
né, onde tu teria só que um pêndulo invertido, ao invés daquele que a gente costuma conhecer lá na física e tal, seria um invertido onde o ponto fixo seria o pé, né, e a oscilação seria o centro de massa, uma região ali do quadril, o corpo como um todo oscilando durante o apoio simples, né. Foi observado, de ponto de vista teórico e também comprovado experimentalmente, que quando esse sistema está mais otimizado, onde há mais trocas de energia, que é cinética e potencial, mas eu minimizo a energia por via pendular, é exatamente onde eu gasto menos energia. E isso é impactante, ela explica na totalidade essa diferença de gasto de energia para isso que tu falou, que é da prática. Sim. Tá, isso tem aplicação, eu vou dar uma, por exemplo, que os americanos vêm fazendo já há muitos anos, apesar deles não terem sido os primeiros a observar isso, mas, por exemplo, é o uso dessas velocidades baixas em obesos, por exemplo, onde eles têm a questão do impacto, do ponto de vista biomecânico é linear, conforme aumenta a velocidade tu tem mais impacto, mas então tu vai para velocidades muito baixas, onde o gasto de energia é maior, e aí tu também atua sobre a questão do gasto de energia, que para eles é central. Né? Olha só que então tem modelos que usam isso. Bom, o que nós fizemos? Nós construímos uma maneira de calcular isso de modo automático, simples, saber qual a velocidade individual da pessoa onde é ótima. E isso não quer dizer que ele tenha que sempre andar ali. Pode ser isso, o obeso saber que daquela velocidade para baixo ele vai estar numa zona boa, que é baixa velocidade com gasto de energia bom. Né? Ou acima, sabendo que a partir dali o custo aumenta de novo, né? Que é na prática entre 4 km por hora, 5 a 7, 8, até a velocidade de transição para a corrida. Né? Bom, nós criamos um modelo que faz isso, que tem relação na prática, o que tu precisa? É fazer um teste de velocidade autoselecionada, né? E que tu precisa apenas de um cronômetro, uma distância maior, ou um equipamento melhor também, que inclusive a Kinetec tem e tal, que melhora a qualidade do dado, e o comprimento de membro inferior, né, que é uma medida antropométrica simples, que é do quadril, né, do grande trocânter até o solo, inclusive com calçado para deixar o mais ecológico possível, né, e joga numa equação lá que a gente colocou, que não é complicada, ela é simples, mas ela vai me dar essa velocidade ótima e também vai me dar outro dado. Em sujeitos que têm restrições, idoso, institucionalizados, sujeitos com problemas osteoarticulares, né, lesões vindo de cirurgias, né, o resultado é quase sempre o mesmo. Né? Tem alguma restrição de movimento, seja ele central, cardíaco, pulmonar, seja ele periférico, mais neural ou osteomuscular, a restrição vai ser, ele vai caminhar na VAS abaixo dessa ótima. E a partir do tamanho da perna dele e desse teste de VAS, eu consigo saber o quanto distante ele está desse ponto ótimo. Né? E isso é muito aplicável, assim, o pessoal nos locais de hospitais, em clínicas, tem usado porque é isso, precisa de cronômetro e fita métrica, né? Muito simples de se medir, né? De se medir, e tu tem essa informação. Uma grande vantagem dele, resumindo, é que além dessas questões que eu falei, energéticas, de saber onde ele estaria gastando menos energia, ou mecanicamente melhor também, do ponto de vista pendular, ele também me indica, ele me dá um controle de tamanho. Então é aquela história de eu estou caminhando, né, com o meu ex-doutor, agora já é professor doutor Marcelo Curgens, que eu tenho encontro com ele agora, pesquisador da Federal do Piauí, onde publicamos o trabalho sobre eficiência, aquele artigo de revisão que a gente comentou antes. Ele tem 2 metros de altura, e aí ele caminha com a nossa colega lá de laboratório, Ana Paula Zanardi, que tem 1,55 m, né, sendo otimista. Os dois vão estar caminhando em alguma velocidade que não é a ótima dos dois. Sim. Né? Ou o Marcelo vai estar muito lento, né? Ou ela vai estar indo muito rápido se estiverem um do lado do outro. Então, o que eu faço? Eu tenho uma maneira de controlar esse efeito de tamanho. E faço um treinamento individualizado, que é o que a gente fez nos Parkinson. Conseguimos construir todo um método de treinamento baseado no uso dessa equação simples, com critérios, inclusive, de intensidade de esforço ali em cima disso. Abaixo dessa VAS, na VAS, né, e também acima, né? Muito bacana. É interessante também que o Tarta propõe nesse trabalho utilizar essa velocidade como meta de reabilitação, né? De alcançar aquela velocidade como um dos objetivos da intervenção. Isso aí, é 100%, né? Essa meta, né? Que é onde estaria caminhando a um custo melhor. E a mensagem prática é essa para o aluno, para o profissional de saúde. Eu, além de estar caminhando mais rápido, que funcionalmente é super importante, eu estou também gastando menos energia, né, para essa tarefa.
E é contraintuitiva, né? Porque Sim. geralmente as pessoas ligam a velocidade a sempre linear com o gasto de energia e não é bem assim. Exatamente, o que vai repercutir numa funcionalidade maior, né? Afinal, estou gastando menos energia para as tarefas do dia a dia, né? Exatamente, para me locomover. Dani, vamos lá. Pergunta que mais? Aqui no Facebook, o Davi Graça perguntou: quais as causas que podem interferir na transmissão de força? Ativação muscular? Ativação, certamente, né? Ativação, ela é o início da história, aquela que eu contei, que é um pouco resumida. Eu deixo de lado os processos bioquímicos, de alimentação, etc. E aí os colegas da nutrição nos ajudam, né, nesse processo todo. Mas a partir dali, da ativação mesmo, da decisão, da contração, vai ser fundamental. Eu divido em duas partes essa tua pergunta. Tem a parte mais, eu chamo de microscópica, que tem a ver com a coordenação, que a gente aprende lá em cinesiologia, ligada à frequência de ativação, a recrutar fibras que são mais oxidativas e são mais eficientes, né, do ponto de vista energético, né? E tudo isso se dá com treinamento. A gente sabe que também é uma das causas do porquê que as pessoas caminham mais longe depois de treinos de caminhada, etc., ou em maiores velocidades, porque recrutam mais unidades, essas fibras mais oxidativas. Mas também tem o externo, que está ligado às cocontrações, por exemplo. Uma das principais razões hoje para explicar o maior gasto de energia de idosos frente a grupos controle de adultos é ligado a essa questão que ele colocou, né? Como é que é o nome dele? Como é que é o nome dele? Davi. O Davi, né? Que é ligado à cocontração. Né? A cocontração maior em idosos hoje é a maior justificativa do maior gasto de energia. E, inclusive, pela decisão, e isso advindo dessa fraqueza muscular deles, que a gente conhece bem do processo de envelhecimento. Vai fazer eles terem que ativar mais do ponto de vista de cocontração do antagonista em relação a uma articulação, para deixá-la mais estável devido à sua instabilidade do processo de envelhecimento, resumindo assim. Então tem a ver sim nessa transmissão, porque no fim das contas é isso, mais cocontração, tu tens um resultado líquido ali de geração de uma extensão, de uma força contra o solo menor. Muito bacana. Dani? Temos mais 2 comentários aqui para eu ler para vocês. A Ellen no Instagram comentou: esses 2 são demais. E o Rudinei Palhano aqui no Facebook: parabéns à Kinetec na escolha do tema, e lembrando que o professor Dr. Leonardo Tartaruga é um excelente pesquisador, aprendendo muito com o mestre. Olha aí. Imagina, aqui temos uma pergunta do Marcos Tarta. Parabéns, Leonardo. Primo. É o primo que é pesquisador. Qual a contribuição do sistema ósseo no mecanismo elástico e ou trabalho mecânico total? Uau! Algo que o professor Alberto Minetti tinha interesse de investigar, me parece. Vocês têm avançado nessa questão? Uau! Ótima pergunta. O Marcos Tartaruga é um parceiro, né? Sim. Tartaruga como eu, é primo, né? Mas é um irmão de vida que eu tenho, e é um parceiro de pesquisa de muitos anos, né? O Marcos trabalha hoje na Universidade do Centro do Estado do Paraná, né? Em Guarapuava, né? E nessa linha da mecânica e da energética da corrida, muito bem, com um trabalho muito legal com corrida. Hoje a corrida de aventura. Né, trail running, essas coisas, ele vem fazendo um trabalho muito legal. Bom, e ele era um tema de doutorado para ele há anos atrás, ele acabou fazendo em parceria com os colegas da França, mas nós tínhamos uma ideia com o professor Minetti na Itália de estudar também as características elásticas, ou viscoelásticas, até de tecidos mais duros como o osso, né, por exemplo, que a gente sabe que nós modelamos em biomecânica sempre como algo rígido, mas a gente sabe que na biologia, no mundo real, nada é, né, é o ideal que a gente simplifica para facilitar os cálculos. Mas a intenção era essa, e existem indícios que mostram que é possível sim que exista isso. A gente não conseguiu andar e não conheço outro corajoso que tenha tentado ir para esse lado, porque tem relações também, né, que é entender o aparato locomotor de modo mais complexo, não são só músculos ativando nessas estruturas rígidas. O mundo real é um pouco mais complexo. Eu acho que é um dos próximos passos aliar também essa capacidade de deformação que tem o osso. Né, também nessa energia elástica, né,
Tem vários, como essa tem também do Oberlin Mass, que é a massa visceral, Sim. que ela atua muito sobre essa questão da transmissão. Resumindo, assim, só para dar uma pincelada, adicionando a questão do Marcos, que é super interessante. E além disso, eu quero dizer também que o Rudinei é um parceiro também de pesquisa, é uma referência nossa lá no IBTEC, junto com o professor Zaro, né? Os nossos mestres aí, o Rudinei é um parceiro de alto nível, né? E faz um lindo trabalho lá no IBTEC. Né? Eu ouvi dele, isso é muito legal, né? Mas é um parceirão, um amigão também. Maravilha. Indo nessa direção, assim, Tarta, eu vou trazer aqui uma questão que eu li num artigo publicado pelo Pedro Schons, assim que fala? Schons. Pedro Schons, onde ele avalia questões musculares durante o salto. O salto tem sido um tema que a gente tem estudado bastante aqui, tentando entender os mecanismos, trazendo ele como uma forma de avaliação rápida, simples para a área do esporte, né? Inclusive para a área da saúde também, né? A gente está indicando essa questão da avaliação. E aquele trabalho comenta muito sobre as assimetrias, né? Assimetrias musculares, diferentes contrações entre grupos musculares ali durante o salto. Que tipo de assimetrias que podem trazer prejuízo para o desempenho de salto que podem ser verificadas? É super interessante a questão. É uma linha de trabalho que a gente vem desenvolvendo. O Pedro Schons ali foi um dos nossos estudantes pioneiros. Hoje faz doutorado com o professor Cruel, e nós temos uma linha que é um dos poucos grupos no Brasil hoje sobre essa parte de biomecânica, fisiologia do vôlei de alto nível, que veio de uma colaboração muito boa, que eu sou muito grato até hoje, do meu doutorando, atualmente ainda é doutorando, mas fez mestrado comigo, é do Guilherme Berriel, Sim, né, que hoje é o preparador físico da Sub-19, Sub-21 na seleção brasileira de vôlei masculino, e é um treinador de alto nível, né, com experiência de Tour de France e com equipes de Superliga, equipes internacionais. Né? E, bom, o que acontece? Nesse estudo, ele está dentro do problema da transmissão. Né? O que acontece? Quando eu vou produzir forças, eu tenho que lembrar que os esportes, a minha mensagem evolutiva sobre esse estudo, que eu acho que é muito importante, é lembrar que os esportes são geralmente movimentos que não são marcadores da nossa evolução. Por isso geram tantos desequilíbrios musculares e muitas vezes lesões. Sim. Né? E esse raciocínio o profissional de saúde tem que ter. Tem que entender a partir disso o quanto nós nos distanciamos daquilo que nos fizeram nos tornar o que somos. E não foi simplesmente bater a bola na rede e tal. Apesar de eu adorar jogar vôlei, eu estou no Marinha de vez em quando, domingo, fazendo. Eu sei que é isso. Então gera muito desequilíbrio. Sim. Esses desequilíbrios musculares são muito importantes. Esse estudo mostrou, mais especificamente, que a razão funcional entre músculos antagonistas, grupos musculares, vamos falar assim, que é o que a gente conseguiu avaliar com dinamômetro isocinético, com equipamento de musculação controlado por computador, que são os dinamômetros isocinéticos, eram dos isquios tibiais versus extensores do joelho, quadríceps, resumindo um pouco. Né? E existe esse desequilíbrio que é muito conhecido no futebol, no vôlei. O nosso estudo dá uma contribuição boa, mas ainda faltam perfis gerais. Eu queria dizer isso, que ainda temos muito para andar, tem muita coisa interessante, mas o caminho é esse, de melhorar nossos perfis, por exemplo, no alto nível. E acabamos vendo que esse desequilíbrio muscular, ele tinha uma boa relação em dados ótimos, que era perto de 62% ou 60%, era por ali, dava uma boa correlação com o salto vertical, com o contramovimento, né, que é o salto vertical lá com aquela ação lá anterior de flexão e extensão do joelho. Né? Então mostramos que tinha isso também. Tem também uma razão de assimetrias, também de pernas, que é importante na geração de saltos, e a assimetria não é sempre ruim, isso é o que eu quero dizer, porque a própria razão de forças, ela não pode ser ruim, porque nossos músculos estão ligados a processos evolutivos, nossos extensores são sempre mais fortes do joelho do que nossos flexores do joelho, por questões evolutivas e funções específicas de tarefa. Então tem que acontecer essa simetria em pontos ótimos. Entendi. No futebol se sabe melhor isso porque tem bons dados acumulados. Nós estamos construindo ainda esses modelos, mas estamos atrás disso. Vôlei. Mas tem dados interessantes mostrando, e esse dado é muito prático, porque se o atleta, e é o que o Berriel faz na sua prática há vários anos, é que se ele vê um desequilíbrio maior para um lado, ele vai lá e altera o treino do atleta dele de modo direciona aquele pessoal. Atleta Já para o treino pessoal, ele vai aumentar a carga, ou vai diminuir a carga em extensores de joelho, ou extensores de quadril, ou flexores de joelho. Interessante. É prático, é um dado muito interessante desse artigo, realmente, que está ligado à transmissão também. Claro, com certeza. Acho que é muito interessante a gente ver que nem sempre só mais força é o mais importante, né? A gente tem sempre
valores ótimos. Acho que o grupo do Tarta contribui muito isso em nos mostrar que não é quanto mais melhor, né? Existem pontos ótimos para produção de força, para gasto energético e outros aspectos. Tarta, a gente está chegando no fim aqui, já passaram, enfim, 45 minutos, passa muito rápido, né? A gente poderia fazer uma série de perguntas ainda. Dani, temos interação aí, pessoal participando? Só a Euren que entrou agora, deu um... Oi, Euren! Tá bom. Né? Bom. Pessoal, lembro vocês que a gente está na Semana da Biomecânica. Comentem aí no post, né, Dani? Quem tiver interessado em participar, se inscrevam ali, é só entrar no link no perfil do Instagram ou do Facebook ou do YouTube da Kinetec, que é onde vocês conseguem se inscrever na Semana da Biomecânica. Quem tem amigos, conhecidos que se interessam por biomecânica, são praticantes de esporte ou se interessam em compreender melhor os gastos energéticos, entender essa questão da locomoção, utilizar a informação de fora, né, a força, o comprimento de membros, a velocidade, seja para o desempenho, para a reabilitação dos seus atletas e de pacientes, marca ele aí e diz assim, olha que interessante essa live aqui com o professor Leonardo Tartaruga, eu tenho certeza que ele vai aproveitar bastante. Tarta, obrigado. Se quiser contribuir, agradecer, falar mais. Eu quero agradecer a vocês, especialmente por essa parceria. Eu acho que a gente tem que fazer mais, cada vez mais. Vocês estão de parabéns. E quero dizer assim que o trabalho do Locomotion, né, que hoje eu sou líder, mas é um trabalho de parceiros, né? Na família Locomotion a gente tem amigos ali que eu consegui construir, né, com os meus alunos. E fico muito orgulhoso de saber que eles são hoje exponentes, assim, e são fundamentais para esse trabalho. Então, eu só posso agradecer eles, porque tudo que eu falei também é de uma construção, que é um processo que sem eles não teria conseguido fazer, então é bem importante. Isso aí. Vários já estiveram aqui, inclusive. Inclusive, coisa boa, né? Só lendo os comentários aqui, a Euren mandou lembranças do Pará, grande mestre, abraço. Marja do Vale, gostaria de agradecer a mais um excelente bate-papo. Parabéns, Kinetec, professor Guilherme, professor Tarta. O Marcos Tarta aqui comentou, aqui estamos divulgando o programa tanto na Unicentro como na Universidade Federal do Paraná. Obrigado pela iniciativa e interação. Incrível. Viu só? Que legal. Ok. Então, chegamos ao fim. Uma live de conteúdo, né, de alto nível, né? Nossa, com certeza. Então, muito obrigado, Leonardo, por compartilhar o trabalho de vocês, fantástico, né? O Leonardo também está na luta para apresentar quanto é importante a pesquisa, né? E hoje em dia sabemos que não está tanto valorizada quanto deveria, né? Aqui no Brasil, a gente está sofrendo um período de alguns anos esta parte, parece que vai continuar por um pouquinho, É né? verdade. Mas, na verdade, são informações que vão otimizando depois a qualidade de vida das pessoas diretamente. Tivemos exemplos muito práticos do trabalho da Locomotion, com o que a Elren apresentou. É um dos programas que eles estão desenvolvendo, então, pesquisa aplicada à qualidade de vida, com resultados extraordinários. E isso tem que ser, né, valorizado sempre mais, do meu ponto de vista. Então, chegamos ao fim. Agradecemos todo mundo pela participação. Podcast, YouTube. Vai estar esta live no podcast, porque não tem condição de olhar o vídeo, mas pode escutar no carro lavando a louça, né? É verdade. Na academia, etc. Também YouTube, se vocês querem ver, IGTV também, né? Então, os nossos canais terão esta live, né, a partir da segunda-feira, porque não conseguiu acompanhar toda. Então, semana que vem mais uma live e segunda-feira participem ali para a abertura, né, da turma do curso de Biomecânica do Esporte e saltos verticais. Teremos uma surpresa e bom final de semana, bom almoço para todo mundo e obrigado mais uma vez para os nossos fantásticos convidados. Obrigado, gente.